Olá a todos que acompanham o Bom Dia Mercado, está começando mais um planejamento de trabalho aqui no YouTube. Vou comentar com vocês o meu planejamento pessoal de Brasileirão. Temos também umas eliminatórias da CONCACAF, mas eu não tenho trabalhado, então eu não vou comentar tanto, tá? Antes da gente passar para o dia de hoje, comentar sobre alguns jogos que aconteceram ontem, terça-feira de feriado. Se você trabalhou, é claro, tivemos aquela supercotação de Portugal contra Luxemburgo, que bateu com uma extrema facilidade. Aos 13 minutos de jogo, Portugal já vencia por 3-0. Aos 13 não, aos 17 minutos. E 2 gols do Cristiano, 1 do Bruno Fernandes. E quem aproveitou essa supercotação da Betfair, parabéns. Tá? Realmente era muito tranquilo. Emoções, aquela qualificação do Flamengo sobre o Barcelona depois do 2-0 no Maracanã, e essa promoção foi depois para o jogo da volta, e essa supercotação de Portugal contra o Luxemburgo, tendo o histórico de Portugal assim contra o Luxemburgo ser uma coisa absurda, né? Foi realmente dado. Não é sempre que acontece, mas para quem aproveitou, muito bom. Alguns destaques bacanas, né? Além da goleada de Portugal que eu trabalhei, eu ainda sou aquele curioso nas goleadas, estou procurando ainda ver se eu vou me adaptar àquilo ali ou não. Eu trabalhei o jogo da Sérvia com a seleção do Azerbaijão, e além de trabalhar bem o mercado de gols, eu também estive na goleada aqui, faltou um gol, mas foi um jogo muito bom para trabalhar o mercado de gols, comprando lances de perigo, longa exposição, limite, né? Teve um gol tardio, teve 2 gols no segundo tempo, foram 2 gols aqui depois dos 30 minutos, ou seja, cumpriu a cartilha de ser um jogo bom para quase tudo relacionado a gols. Acho que um jogo que acabou decepcionando um pouco foi a Dinamarca com a Áustria. Aí depois do contexto, eu acabei descobrindo que com essa vitória a Dinamarca garantiu vaga na Copa, né? Acho que foi isso. Isso fez com que a Dinamarca desse uma segurada. Eu entrei no limite aqui no final, mas a Dinamarca deixou de jogar. Tinha um belo de uma alavancagem bem posicionada aqui numa Ucrânia e Bósnia. A Bósnia foi para cima da Ucrânia depois de ter tomado o primeiro gol, e esse jogo foi muito mais aberto do que o mercado indica aqui. A gente teve 2 gols nas extremidades, né? E se tivesse saído mais um gol, principalmente da Bósnia, pagaria muito bem. A Escócia venceu no finalzinho, as Ilhas Faroé. Israel venceu a Moldávia. A Suécia venceu a Grécia. Que mais? Suíça goleou. A Inglaterra, acho que o resultado surpreendente foi a da Inglaterra com a Hungria. Eu não trabalhei esse jogo, mas um empate da Inglaterra contra a Hungria, tendo no jogo de ida goleado fora de casa, é um resultado surpreendente, né? Polônia venceu a Bósnia num jogo com confusão, que acabou terminando só depois, por conta da torcida estar lançando coisa no gramado. Acho que foi isso. Finalizou então a data FIFA na Europa, né? Agora esse final de semana a gente já tem de volta os campeonatos. Além disso, a gente teve Cruzeiro e Botafogo 0-0. Eu imaginava que esse jogo aqui ia ser truncado. Esse jogo foi bem melhor para o Botafogo do que para o Cruzeiro, não precisa nem falar porquê, né? O Botafogo se mantém ali na segunda colocação com 52, e o Cruzeiro, com esse resultado, vai ficando cada vez mais difícil, né? Para chegar, por exemplo, a 49 pontos, para fazer mais 10 pontos, o Cruzeiro tem que ganhar 3 e empatar uma. Já estaria na 34ª rodada. Então fica muito difícil do Cruzeiro sonhar com acesso ainda este ano. Além disso, a gente teve aquela Euro Sub-21 que eu comentei com vocês. O melhor jogo, na minha opinião, foi Montenegro e Irlanda. Também estava muito bem posicionado num empate. Não tem aqui o radar do SofaScore, mas um empate da Irlanda, que é basicamente parecida com a equipe principal, né? Muita bola aérea, muito escanteio, muito fundamento na bola parada. E aí o nosso amigo irlandês aqui perdeu um penal aos 84. Ia me pagar tão bem. Enfim, foi uma Sub-21 também muito interessante. Eu não estou achando aqui os jogos do Brasileiro, mas eu vou pegar aqui do dia 12, só para comentar, para não passar batido. Bragantino e Bahia. Tá aqui, ó. Vou minimizar isso
e tá aqui. 1-0 do Bragantino sobre o Atlético Goianiense. Até hoje, eu não sei quem é o treinador do Atlético Goianiense. Deixa eu pesquisar aqui. Atlético Goianiense treinador. Quem é o treinador do Atlético Goianiense? Realmente não sei. Ó, aqui ainda tá o Eduardo Barroca, mas dizem que o Barroca já saiu. Então não tenho certeza de mais nada, né? Se atualizou, se tá com algum interino ou não. O que a gente tem de informação, obviamente, foi a vitória do Bragantino. Eu não consegui fazer esses 2 jogos à noite, foi a vitória do Bragantino com um homem a menos desde os 29. Muito, muito interessante essa vitória do Bragantino. Eu imaginei que o Bragantino iria se complicar com uma odd mais baixa aqui, porque o Bragantino dentro de casa propondo o jogo, ele não joga bem, mas o que aconteceu? Ele não teve que propor o jogo, porque a partir dos 29 minutos o Bragantino foi extremamente atacado pelo Atlético Goianiense. Extremamente não, ele até se defendeu muito bem, estava dando uma olhada nos melhores momentos, mas aí ele conseguiu jogar muito mais em velocidade e venceu o jogo aqui aos 69 minutos. Excelente vitória do Bragantino, chega à 3ª colocação e o Palmeiras empatou fora de casa com o Bahia. Pelo que eu vi do segundo tempo, nos melhores momentos, e pelo que eu vi da estatística aqui no segundo tempo, onde o Palmeiras não finalizou nenhuma vez, finalizou uma vez para fora, mas teve quase 40% de posse de bola só, do que eu vi e do entorno do estilo do que está acontecendo com o Palmeiras, isso aqui foi ponto perdido pelo Bahia. O Bahia poderia ter vencido esse jogo. Primeiro porque parece que o Palmeiras não está afim de jogar o Brasileiro. Impressionante. Não sei se o Palmeiras... Não vejo o Palmeiras com problema técnico, de qualidade de elenco. Eu vejo o Palmeiras com problema de foco, né? E já é... se você pegar os últimos jogos do Palmeiras, ó, empate com o Bahia, derrota para o Bragantino, derrota para o América, empate com o Juventude em casa... Aí teve os 2 empates com o Galo, derrota para o Corinthians no derby, teve a vitória contra a Chapecoense fora de casa, aí a derrota para o Flamengo, uma vitória em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos, impressionante, para um elenco do Palmeiras é absurdamente baixo, então isso aqui para mim me pareceu ponto perdido para o Bahia, ponto que pode fazer falta, né, para o Bahia, porque a Bahia está disputando a zona de rebaixamento aqui. Bahia que vinha de uma vitória muito boa contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras dá completamente adeus, acho que a disputa de título com 25 jogos e 40 pontos, né? Acho que é isso. Vamos falar então do dia de hoje. Nós temos a gente tem eliminatórias da CONCACAF, como eu falei. O único time que eu tenho acompanhado é o México. O México vai jogar fora de casa com o El Salvador. O El Salvador está ali na 6ª colocação, se classificam 3 diretos e tem uma repescagem. O time do México ele é organizado, tá? Eu trabalhei a goleada deles na última... Acho que foi contra Honduras no último jogo. México e Honduras, exatamente. Ficou faltando um gol. Dá pra explorar alguma coisa aqui se você faz alguma coisa mais à tarde, tá? Da noite, 11h05 da noite. Os Estados Unidos costuma se complicar. Eu não gosto de trabalhar, mas enfim. CONCACAF é pra... Talvez eu faça para uma outra coisa que eu estou fazendo aqui, um desafio que eu tenho feito comigo, que eu vou comentar com eles sobre ele no futuro com vocês. Parecido com aquele desafio que eu fiz lá atrás com 50 dólares em 200 jogos, eu estou fazendo com 250 dólares em 500 jogos. Por enquanto 500, vamos ver, né? Mas tem sido esses horários que eu consigo trabalhar essa outra conta em outros jogos, tá? Para não misturar muito as coisas. Bom, temos um Flamengo a 1,40 contra o Juventude. Essa odd vai estar próxima de 1,50 na Betfair, tá? Aqui eu não vou fazer pré-julgamento de como o Flamengo costuma jogar, gosta de jogar com o Renato, etc. Eu acho que o nível, a distância entre o Flamengo e o Juventude hoje, ela é muito grande em relação ao elenco, em relação a objetivo e tudo mais. A Juventude hoje briga para não cair, o Flamengo briga pelo título com o Galo, apesar de eu achar que é muito difícil. A gente tem a possibilidade sim de buscar um back Flamengo aqui, mas vai depender exclusivamente da postura do Juventude, tá? O Flamengo hoje, ele é um time que não gosta de marcar pressão, muito difícil o Flamengo ter um jogo atualmente com o Renato, onde o Flamengo marca pressão e não deixa o adversário respirar e tudo mais, consegue, tem jogador para fazer isso, tem
tem lembrança tática com o Jesus, que testou e fez muito isso, apesar dos desfalques que o Flamengo tem hoje, né? Mas o Flamengo tem preferido jogar muito mais no erro do adversário, em transição, do que propriamente com essa marcação-pressão. Se tratando do Juventude, um time que provavelmente vem para o Maracanã para pontuar, vai jogar por uma bola parada, vai tentar fazer um gol de bola parada como fez com o Palmeiras e vai se segurar do jeito que der, né? Então, se o Flamengo abrir o placar primeiro, a gente tem a chance de ver um Juventude saindo para jogar e um Flamengo jogando de forma reativa, numa forma de transição e velocidade. Se o Juventude abrir o placar, isso pode acontecer obviamente, o Flamengo vai correr atrás do resultado o tempo todo e o Juventude vai se fechar e vai jogar no máximo no contra-ataque. Então, o primeiro gol aqui vai definir pra gente o que vai ser o jogo. Antes desse primeiro gol, eu tenho um pouco de dificuldade com o Flamengo de buscar esse back no primeiro tempo, né? O match odd normal, convencional da Europa, que a gente costuma falar, por conta especificamente dessa marcação-pressão, né? Mas eu vou dar esse benefício da dúvida para o Flamengo. Ah, você está falando que é back Flamengo? Não tô. Eu vou dar o benefício da dúvida pro Flamengo, do mesmo jeito que eu vou dar esse benefício da dúvida para o Atlético Mineiro. Porque são jogos, conceitos parecidos, tá? Para eu fazer esse back Flamengo, o Flamengo não pode estar dando essa chance de toque de bola e transição do Juventude. Se tiver acontecendo, eu simplesmente não vou fazer. Também não vou fazer lei Flamengo. Não tenho método para ficar trabalhando lei favorita assim o tempo todo, tá bom? Então é isso que eu pretendo. Se esse jogo se encaminhar para um Flamengo saindo na frente, a gente pode ter aqui Flamengo e Juventude no mercado de gols. Não, então eu já vou colocar aqui, ó. Caso o Flamengo saia na frente, a gente pode ter um mercado de gols aqui, tá? Se o Juventude abrir o placar, a gente pode ter um jogo mais under. A gente vai ter um Juventude se defendendo, um Flamengo tentando alçar a bola na área, fazer chuveirinho, tentar chutar de fora, tentando encontrar um empate, né? E aí, obviamente, pode se expor. Pode abrir? Pode, mas eu acho que o Juventude vai preferir entre se expor e tentar ampliar o placar e buscar a vitória, ele vai tentar buscar a vitória, tá? Movimentações de preço aqui, só se o Flamengo estiver perdendo, e aí a gente tem uma odd do Flamengo talvez mais amassada no segundo tempo, pode ser interessante, tá bom? Já vou falar de uma vez do Atlético Mineiro, que é mais ou menos a mesma coisa que eu penso aqui. Atlético Mineiro contra o Santos. Nesse aspecto aqui do Galo, o que difere um pouco do Flamengo? O Atlético Mineiro, ele não usa muito da marcação-pressão em seus jogos. Ele joga muito melhor de forma reativa na transição e velocidade. Porém, o Galo faz uma abafa tão grande no início dos jogos em casa que parece e aparenta muito ser um padrão de superioridade muito agressivo. Foi o que aconteceu com o Ceará. Antes do primeiro gol do Hulk, o Ceará deu uma finalização dentro da pequena área que o Everson, cara, ele salvou o Galo. Eu tava back Galo naquele momento. Foi a primeira finalização perigosa do Ceará. Na sequência do lance, o Hulk fez o gol de contra-ataque. Ou seja, se não tivesse sido gol, teria fechado aquele back Galo. Mas a intensidade do Atlético, o tempo todo recuperando bola, seja lá atrás, seja no meio, não marca tão pressão assim o Galo, tá? Mas essa intensidade do time faz com que esse padrão de superioridade se aparente ainda mais. Então, eu vou ficar de olho nessa possibilidade. Mesma coisa, se o Santos sair na frente, o Atlético Mineiro vai ficar enlouquecido para tentar virar o jogo, por conta da necessidade. Para mim, o Atlético está muito perto do título, acho muito difícil o Flamengo chegar. E vai ser mais ou menos o mesmo cenário se o Santos abrir o placar. Se não, o Santos precisa do resultado, a mesma coisa que o Juventude, tá? Se o Galo sair na frente, a gente pode ter o mesmo estilo de jogo contra o Ceará, que foi o Atlético saiu na frente, o Ceará se lançou para jogar, o Atlético ampliou e fez 3-1. Pode ser mais ou menos isso no jogo de hoje. Se o Santos sair atrás, o Santos deve se expor para buscar essa recuperação e vai dar mais espaço para o Atlético Mineiro, tá? Então, mesma coisa aqui, ó. Vamos buscar mais ou menos ser coerente. Claro, cada jogo é um jogo. Cada jogo é um jogo, tá? Caso o Atlético, eu ia falar Galo, saia na frente. Beleza?
Isso não necessariamente quer dizer que eu vá trabalhar gols, depende do preço, depende de como realmente o Juventude e o Santos estão na partida, tá bom? Chapecoense e Atlético Paranaense, aqui um jogo complicado geralmente é onde eu costumo trabalhar o mercado em relação a movimentações, né? Apesar do Cap estar favorito aqui, eu tenho minhas dúvidas se o Cap realmente está interessado nesse jogo ou não. A gente sabe que o Brasileirão agora é G9, então a gente pode ter um Atlético Paranaense fazendo para o gasto. A Chapecoense, a gente já sabe como é que está a situação da Chape, né? Há quanto tempo a Chapecoense não vence? Não vence há 5 jogos. A última vitória foi contra o Bragantino fora de casa. Dentro de casa, a Chape não venceu nenhuma partida ainda. Perdeu 8. E fora de casa o Cap só tem 4 vitórias. Não empata, né? Mas também tem pouca vitória. Acho que é um jogo sim para ficar de olho numa possibilidade de Leia Chape ou numas bolas paradas da Chapecoense, né? Não espantaria de ver a Chape vencendo a primeira em casa aqui, por conta talvez da falta de foco do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense perdeu para o Bahia dentro de casa no último jogo. Então não me surpreenderia a Chapecoense vencer esse jogo, mesmo já estando praticamente rebaixada. Tá? É duro ficar falando aqui que a Chape já está rebaixada na 25ª rodada, mas ela já está. Né? Infelizmente, com todo o carinho que eu tenho pela Chapecoense. Fortaleza e Grêmio. Eu fiz um comentário no Betcash que o Grêmio, cara, se tem um time que pode vir aqui, surpreender todo mundo, vencer o Fortaleza, que está embalado lá em cima, e dar uma respirada nessa tabela, é o Grêmio. O Grêmio é copeiro, o Grêmio é um time, cara, que gosta desse tipo de adversidade. Eu estava até lembrando do episódio contra a LDU, acho que a pré-sul-americana, foi isso, onde o Grêmio foi enfrentar a LDU num jogo completamente favorável para a LDU, ele foi lá e venceu por 1-0, segurou uma pressão, foi eliminado no jogo da volta, mas segurou a pressão no primeiro jogo. E eu não gostei do desempenho do Fortaleza contra o Flamengo. Eu achei que o Fortaleza foi muito receoso, jogou muito receoso contra o Flamengo, né? Não quis jogar, né? Teve seus méritos, obviamente, o Flamengo, mas eu achei que o Fortaleza poderia ter apresentado algo mais. E contra o Grêmio, acho que vai depender muito da postura do Grêmio. O Grêmio demitiu o Filipão. Não tem nada melhor do que uma demissão, uma saída de treinador para o time dar uma resposta imediata. Impressionante isso. Você pode pegar aí nas últimas 50 demissões, você vai ver que a maioria das vezes que um time troca de treinador ou cai um treinador, o time no primeiro jogo ele começa a jogar espetacularmente bem, né? Então eu não sei se isso vai acontecer com o Grêmio, mas depende muito da postura do Grêmio aqui, o jeito que o Fortaleza vai jogar. Se o Grêmio só se defender, o Fortaleza vai ter a bola, vai explorar suas bolas aéreas, vai finalizar de fora e vai complicar a vida do Grêmio. Agora, se o Grêmio quiser jogar, tem jogo aqui, né? Eu vou trazer esse jogo para uma movimentação, até porque a cotação do Fortaleza vai estar próximo de 2 ou até acima na hora do jogo, na minha opinião. Fortaleza e Grêmio. E eu não descarto a possibilidade de trabalhar correções aqui a favor contra o Fortaleza, se o Grêmio começar muito bem. Mas aí o Grêmio tem que começar realmente muito bem. Agora, se perder aqui, fica muito mais complicado para o Grêmio. O Bahia empatou, o Sport joga amanhã, se eu não estou enganado. Então essa é uma situação assim, muito difícil para o Grêmio se ele continuar sem pontuar. Corinthians e Fluminense. Corinthians segue embalado apesar da derrota para o Sport. Em casa, com torcida, o Corinthians é outra equipe, né? A gente pega aqui em casa, o Corinthians está em 13º, mas estava sem torcida. No último jogo contra o Bahia, cara, fez muita diferença a torcida do Corinthians. Então assim, não tem como não prestar atenção num Corinthians dentro de casa hoje com torcida. E o Fluminense vinha numa toada muito boa mesmo. Aí perdeu para o Fortaleza com 2 gols de escanteio e empatou com o Atlético Goianiense. Eu ainda estou dando esse benefício da dúvida para o Fluminense, porque o Fluminense realmente vinha muito bem com o Marcão. E não posso descartar aqui a possibilidade do Fluminense jogar bem, né? Até porque o Fluminense, nesse momento, o Fluminense briga para ficar ali no G9. Não precisa fazer tanto esforço assim, né? Então eu vejo esse jogo com muito mais tendência de vitória para o Corinthians, tá? Agora, se vai dar back o Corinthians eu não acho difícil,
porque defensivamente falando ainda não é uma coisa que me agrade tanto o Corinthians dentro de casa. O Corinthians dentro de casa tem tomado muito gol, são 15 gols nos últimos 2 jogos. Então fica meio difícil, tá? Eu não traria esse jogo nem para movimentações, porque para trabalhar mercado aqui, se o Corinthians não der um padrão de back, se ficar um jogo de trocação, trabalhar contra o Corinthians numa possível correção de mercado vai ser arriscado, porque o Corinthians quase que o tempo todo vai chegar com o apoio da torcida. Ou seja, essa cotação vai demorar a subir. E trabalhar contra o Fluminense, se tiver um jogo com chegadas do Fluminense, com trocações para os dois lados, essa cotação do Fluminense também não vai subir porque ela já está alta, ela já está batendo uma faixa ali de 5, que é uma odd boa de referência. Então, para o Corinthians se estabilizar e para o Fluminense subir, a gente teria que ter uma superioridade clara do Corinthians, né? E aí, entre trabalhar no Lei a 5 do Fluminense e um back ao Corinthians no 73, eu particularmente preferi trabalhar no Lei Fluminense, porque é método, tá? Já no Brasileirão eu tenho isso validado há muito tempo, mas aí depende do jogo, tá? Eu vou deixar isso aqui extremamente para o live, tá? E por último, Internacional e América Mineiro. Isso aqui é um confronto dificílimo. A gente pode olhar pro nome das equipes, pro elenco, falar, não, o Inter é muito favorito contra o América, mas os dois times vêm muito bem. Nos últimos 5 jogos, se eu não me engano, o Atlético Mineiro é líder, o Internacional é segundo colocado e o América Mineiro é o terceiro. Mais ou menos assim, tá? Dentro de casa, ó, nas últimas 6 partidas, se eu não me engano, em casa, o Inter acho que só perdeu uma, só empatou uma. E o América fora de casa é um dos melhores visitantes. A gente está olhando aqui, está aparecendo o campeonato inteiro, mas nos últimos jogos fora de casa, o América tem se dado muito bem. Se você pegar aqui, ó, fora de casa nesse campeonato, o América não tem derrota. Inclusive tem uma vitória contra o Cuiabá aqui. Empatou com o Corinthians, empatou com o São Paulo, empatou com o Juventude. E o Internacional dentro de casa, olha isso nesse campeonato. Venceu a Chape, venceu o Bahia, venceu o Fortaleza e venceu o Fluminense. Então é um confronto disputado pra caramba. Óbvio, tem o seu favoritismo aqui pro lado do Inter. Mas é um confronto muito disputado. Essa odd do Inter com certeza vai estar próximo de uns 2,10. Eu vou procurar também alguma coisa relacionada à movimentação de match odds aqui, tá? América Mineiro. Movimentação de match odds é muito parecido com Leia Pior Equipe em Campo. O que diferencia é o seguinte: no Leia Pior Equipe em Campo, para quem pergunta, geralmente eu já tenho estipulado que eu vou trabalhar jogos extremamente parelhos em cotações ali acima de 3,20, 3,50. Nas movimentações de mercado, eu como trabalho muito match odds, apesar das pessoas às vezes não lembrarem disso, acharem que eu só trabalho gols, eu trabalho qualquer tipo de movimentação que eu ver que acho que é de valor. Tá? Se eu vejo que a cotação do Inter naquele momento, para o que está se passando do jogo, não é justa, eu vou corrigir, vou fazer alguma movimentação na odd do Inter e posso fazer isso, né, daqui a pouco na odd do América também. Tá bom? Sobre a CONCACAF, acho que é isso, tomar um pouco de cuidado com os Estados Unidos, que ele não vem tão bem assim, né? Apesar dessa cotação de 1,40. E no México acho que dá para explorar alguma coisa sim aqui a favor dessas duas do México. O México tem um histórico contra essa seleção muito boa. São 8 vitórias seguidas. Eu vou colocar aqui também, vai. Se você gosta de ficar até mais tarde trabalhando, dá pra gente dar uma olhada nesse time do México aqui também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Pessoal, um grande abraço. Se você tem alguma informação importante de desfalques nesses times, além dos desfalques do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Inter, do Edenilson está na seleção também, acredito que seja isso. Boa quarta-feira a todos.